Olá a todos, sejam bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Pedimos que, se gostarem de nossas reuniões, que compartilhem com seus amigos e familiares. E não esqueçam também de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas o conteúdo de nossas reuniões. Lembramos também que as nossas reuniões são feitas através do estudo alternado entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa oportunidade, nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2, a vida futura, itens 1 a 3. E quem nos trará suas reflexões sobre esse tema é a nossa irmã de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, Márcia Nese. Márcia, suas saudações iniciais. Vamos todos nos encontrar aqui para alguns momentos de reflexão em torno dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigada, Márcia. Passemos, então, à leitura de nossa página inicial e à nossa prece. A nossa página de hoje está no livro da Esperança. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na construção do futuro. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus, João 18:36. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia de muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio complementar, neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostraram maduros bastante para apreenderem a verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 3. Esperas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedastes muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais deditosos a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam, hipnotizados pela dignidade que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a que lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiantamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo
ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Emmanuel. E assim, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, levando até o Mestre Jesus, agradecidos por estarmos aqui reunidos em seu nome, para mais um momento de estudos e reflexões dessa nossa doutrina tão querida, do seu Evangelho, Senhor, a visão da doutrina espírita, confiantes na sua consolação e na vida futura. Pedimos, assim, as melhores vibrações para a nossa querida Márcia, que fará a exposição de hoje. Graças a Deus. Márcia, a palavra é sua. Vamos, então, iniciar a nossa reflexão dessa noite, lembrando sempre que, conforme vemos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec sabiamente perguntou qual era o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a todos nós, seres humanos, para um guia, um modelo em que pudéssemos espelhar a nossa filosofia de vida. E os espíritos responderam sabiamente, dizendo: Jesus. Allan Kardec, no capítulo que está proposto para nossa reflexão, irá então fazer uma explanação, registros bem especiais que aparecem aqui no quadro a seguir, onde vemos que a proposta do nosso estudo é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Este capítulo, que nós vamos estudar apenas de 1 a 3, nos seus itens, né? Allan Kardec escolheu o Evangelho de João, onde ele registra uma passagem em que Pôncio Pilatos conversa com Jesus. Também está no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, com pequenas diferenciações, e o nosso codificador, professor Rivaio, Allan Kardec, escolheu o de João, acreditamos por ser o mais enxuto possível, o mais resumido. E como vemos aqui na tela a seguir, ele se utiliza desse capítulo 18, cujo registro principal é quando Pôncio Pilatos recebe Jesus e ele pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Naturalmente, porque todos afirmavam isso, né? E ele ali na presença de Jesus, Jesus responde a ele: o meu reino não é deste mundo. E completa: se o meu reino fosse desse mundo, certo, meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Essas são as palavras registradas no Evangelho de João. Então, nós iremos verificar que, na descrição desse item 1, logo após, no item 2 que se segue, nas considerações que Allan Kardec registra, ele nos diz claramente que nessa condição em que Jesus respondeu que o meu reino não é deste mundo, está explicitamente indicada que existe uma vida futura, e que essa vida futura se destina a todos nós que somos a composição da humanidade. E ainda enfatiza que a vida futura, sendo objeto das principais preocupações humanas, elas nos endereçam a compreender os ensinamentos de Jesus como aquele mestre da nossa vida imortal, o mestre que nos ensina sobre os valores de natureza espiritual e não ensinamentos endereçados à vida da matéria, fazendo com que a nossa maturidade seja desenvolvida para entender que a vida futura constitui um tema central dos ensinamentos de Jesus
E ele ainda diz que escolheu esse tema como o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente por isso, porque estando no começo das considerações desse livro, esses registros fazem com que nos endereçamos a refletir como a justiça divina se harmoniza, porque se todos estamos vivendo experiências diferenciadas aqui no mundo material, há um objetivo endereçada a uma continuidade das nossas vidas. Por isso, esse capítulo 2, no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No quadro a seguir, no item 3, que também é objeto das nossas reflexões, o que é de importante registrado pelo codificador? Ele chama a nossa atenção para o fato de que a história da humanidade se desenvolve de acordo com um planejamento superior. As vivências que foram endereçadas à humanidade com toda a época em que Moisés teve a sua tarefa e desenvolveu os registros organizados no Velho Testamento, por longo período de anos, depois Jesus, que veio também completar, mas com uma nova condição, destacando a lei do amor e colocando a condição do olho por olho, dente por dente, como aquela possibilidade em que deve ser trabalhada no íntimo das criaturas para que seja a vivência da caridade e do perdão na condição dessa nova revelação do Evangelho, da Boa Nova. E mais tarde, no século XIX, com os trabalhos desenvolvidos em Paris, por Allan Kardec, nós vemos uma atualização dos ensinamentos de Jesus, configurando-os, então, para o progresso que a humanidade alcançou no período e depois veio desenvolvendo até os nossos dias. Então, aqui temos um raciocínio que Allan Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo, com muito cuidado, demonstrando que há um planejamento espiritual que coordena os acontecimentos nesse planeta onde habitamos e onde, por várias experiências, passamos. Temos também no quadro seguinte, quando o livro da Esperança, no seu capítulo 3, na construção do futuro, que é a mensagem da noite, nós vamos verificar aí que Emmanuel, ele discorre, registra várias dificuldades que nós, seres humanos, passamos e com as quais convivemos nos nossos relacionamentos, as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas vantagens. E nessa mensagem, como nós escutamos no início da nossa reunião, nós vamos vendo que ele deduz que se estivermos desenvolvendo em nosso íntimo a compreensão de que o reino de Deus começa dentro de nós mesmos, quando vamos nos atualizando, ressignificando os nossos valores, harmonizados com os ensinamentos de Jesus, nós vamos criando um raciocínio lúcido que nos sustenta a fé íntima para lidar com os desafios da vida. É essa mensagem inicial que, lida do livro da Esperança, nos trouxe a possibilidade de compreender que essa construção, na construção do futuro, nós estamos sendo convidados a revalidar ou ressignificar todos os nossos valores na convivência com o nosso próximo. No quadro a seguir, vamos também verificar, porque temos uma bibliografia riquíssima que a doutrina espírita nos oferece, aqui aparece no livro Pão Nosso, lá no capítulo 133,
intitulado O Grande Futuro, onde veremos os registros do próprio Emmanuel novamente. A mensagem é um pouco longa, não temos como lê-la toda, mas ali ele destaca que a atividade divina jamais cessa de endereçar às civilizações planetárias um rumo de progresso espiritual, ainda que o consideremos lento. No quadro da luta benéfica, a luta benéfica são as nossas dificuldades, desafios enfrentados dia a dia. O discípulo que somos nós, diz Emmanuel, nós teremos como esculpir a nossa própria vitória na conquista de um reino de Deus, mas é uma conquista de ordem íntima, onde, caminhando devagar, paulatinamente, vamos fazendo com que sejamos dia a dia um pouco melhores. E no quadro a seguir, mais um pouco dessa condição em que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 85, dessa vez intitulado Testemunho, né? Essa mensagem, ele também nos convida a refletir sobre o benefício do tempo que nos foi dado a cada encarnação. E nos faz um convite para que o nosso empenho seja para iluminar os nossos sentimentos, nas experiências próprias do nosso viver, do nosso dia a dia. E que esse tempo nos oferece dias tranquilos, mas também naqueles dias tormentosos em que os desafios aparecem em qualquer campo que seja. Muitas vezes a enfermidade em nós mesmos ou num parente próximo, outras vezes em situações que se demoram a resolver, mas todos eles estão colocados na nossa estrada para que sejamos capazes de desenvolver competências novas de compreensão da vida em relação à vida imortal. Esse meu reino não é deste mundo. Quando Jesus se colocou naquela época, a época difícil em que ele vivia, com as suas dificuldades tormentosas, em que os romanos exerciam o poder em Jerusalém, onde ele estava sendo julgado. Nós sabíamos que ali naquele quadro que apareceu no início, né? Vemos Pôncio Pilatos nos seus 40 anos, julgando Jesus nos seus 33 anos, né? E os romanos não gostavam de ficar em Jerusalém, eles ficavam em Cesareia Marítima e compareciam a Jerusalém nas épocas de festas para controlar a movimentação da população, né? Então, eram dias bem tranquilos, eram dias tormentosos. E Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Por certo que este reino é em construção, iniciando em todos os habitantes do planeta, um dia ele se expressará também no planeta Terra por inteiro. Por isso é que somos convidados por Emmanuel a refletir nessa possibilidade de construir em nosso íntimo uma condição de pensamentos e sentimentos endereçados à vida do espírito imortal com o nosso interesse principal na vida espiritual. No próximo quadro, vamos também lembrar que no livro A Caminho da Luz, com Emmanuel, pensando nesses ensinamentos que ele registra, porque a época em que Jesus veio ao planeta, conhecida como o século de Augusto, porque foi a época em que o sobrinho neto de Júlio César tomou o poder depois do triunvirato, foi uma época conhecida como a Pax Romana, porque a espiritualidade, como nos registra Emmanuel nesse livro A Caminho da Luz, o planeta estava sendo preparado para que Jesus pudesse
nascer entre nós para uma vivência endereçada a nos orientar ao progresso espiritual. Por isso, as artes foram incentivadas, foi uma época em que se viveu uma condição de relativa intensiva paz e que Augusto, que o imperador Caio Otávio, depois denominado Augusto como sendo um sinônimo de venerável, né? Augusto não era o nome dele, era um sinônimo de venerável, que lhe foi dado por todos, pela população inteira, justamente pela sua ação de generosidade que permitiu o magnetismo favorável à reencarnação dos discípulos de Jesus, que permitiu que viessem José, Maria, para formar a família que receberia o nosso orientador, mestre maior, Jesus, que foi criança e precisaria de um acolhimento familiar, de uma possibilidade de crescimento seguro em um local onde as suas potencialidades fossem florescer para que aos 30 anos ele tivesse condições de se endereçar às paisagens onde ele nos forneceu magníficos exemplos na sua vida e na sua condição de saber que estaria movimentando forças de compreensão para toda a humanidade. Por isso, amadurecendo nos ensinamentos que Emmanuel registra, nós vamos entendendo que há uma programação superior da espiritualidade no sentido de levar toda a humanidade, todos os seres humanos, a pouco a pouco, paulatinamente, conquistarem condições em diversas experiências na Terra, a fim de transformarmos a nós mesmos até o infinito das possibilidades, onde o reino de Deus será implantado em todos os corações, em todas as consciências que habitam o planeta, e transformando-o em uma morada equilibrada e sublime. Por isso, terminando também com as colocações de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no próximo quadro, nós vamos compreendendo os seus registros, porque sabemos por eles que Jesus é o mestre de todas as civilizações, as que já passaram, inclusive, e todas as que existem na Terra. Hoje estamos brasileiros, espíritas. Ontem estivemos em outras experiências. Talvez tenhamos nascido na África, talvez tenhamos nascido no Egito, na China, no Japão, na Europa. Quem sabe? Nós somos aqueles peregrinos do tempo que dia a dia vamos construindo uma personalidade mais adequada às vivências espiritualizadas às quais somos chamados todos os dias, desvencilhando-nos pouco a pouco do egoísmo, da vaidade, de todos os condicionamentos emocionais que impedem o nosso acesso a uma condição emocional amplificada de bem-estar, de generosidade, de bondade, de caridade, de confiança na providência divina. Por isso que nessa imagem que aqui aparece, Jesus, com as suas mãos doadas a todas as civilizações, verificamos ali que existem árabes, africanos, europeus, americanos, mais jovens, mais idosos, e todos eles povoando o nosso querido planeta Terra, onde Emmanuel, em mensagem que foi oferecida por meio de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem feita por Herculano Pires. Herculano Pires perguntou ao Chico
é uma entrevista que foi feita pelo rádio há muitos anos atrás. Ele perguntou: Chico, tanto se discute dizendo que nós temos uma superpopulação no globo terrestre. Será que está na hora de pensarmos em reduzir essa população? E o Chico diz a ele que vai consultar Emmanuel. E Emmanuel responde ao Chico e ele responde a Herculano Pires, nessa mensagem radiofônica. Emmanuel está explicando que o planeta tem capacidade para abrigar até 40 bilhões de espíritos em aprendizado. Mas será preciso que haja um planejamento adequado para a ocupação dos espaços, para a disseminação das condições necessárias de aprendizado, educação, alimentação, para que todos alcancem um nível de sabedoria e que o planeta venha a cumprir a sua possibilidade na fase de regeneração e nas demais. Então, ficamos assim com essas reflexões, com reflexões simples, e não temos a pretensão de que elas sejam completas, mas fiquemos pensando nesses registros que ouvimos de Emmanuel, nos endereçando esse convite, para que, percebendo melhor as nossas condições íntimas, emocionais e que tipo de pensamentos estamos exercitando todos os dias, que seja possível uma revisão, uma ressignificação, para que a nossa vida se transforme para uma ambientação interna de equilíbrio e de trabalho persistente, para que seja criada em nós essa ambientação que é o reino de Deus implantado em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Márcia, pela sua exposição tão oportuna, tão informativa, e por aceitar o nosso convite, sempre com tanto carinho e dedicação. Agradecemos também a todos que estão conosco até o momento e renovamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde abordaremos um tema do Livro dos Espíritos, a necessidade do trabalho. Vamos agora, então, para a nossa prece de encerramento, para assim finalizarmos o nosso encontro de hoje. Vamos então unir os nossos pensamentos, mais uma vez, levando até o nosso Mestre Jesus e agradecendo novamente pela oportunidade do estudo de hoje, dos esclarecimentos que nos foram trazidos e pela certeza que essa doutrina nos dá da vida futura, vida essa que caminha junto a Ti, Senhor. Sabemos que nenhum sofrimento é eterno, que todos caminhamos para a felicidade e que essa felicidade é conquistada através do trabalho do amor, da fraternidade, da caridade. Que a sua paz, Senhor, recaia sobre o nosso planeta que tanto necessita dela e que sejamos nós, esses mensageiros de sua paz. Assim, pedimos a permissão para darmos por encerrado mais esse encontro. Graças a Deus. Muita paz a todos.